número da OAB deve ser considerado no momento da contratação dos advogados? O que você pensa a respeito? Já me fizeram essa pergunta em relação ao número. Se significava mais experiência ou menos experiência do advogado que estava sendo contratado. Isso é muito relativo. Mas vamos por partes. Primeiro, é importante saber o que significa o número de inscrição na OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil é a entidade que fiscaliza a atuação do profissional, do advogado ou da advogada. Então, quem termina a faculdade de Direito, ou, por exemplo, alguns cursos como o meu, que era bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, o fato de terminar a faculdade te dá um diploma universitário, mas não significa que você pode exercer a advocacia. É preciso fazer uma prova. Talvez você já tenha ouvido falar do exame da ordem. Essa é uma prova em 2 fases, em que, sem ela, você não pode atuar como advogado. Existe uma inscrição na OAB que é de estagiário, mas ela tem um número E no final. E a carteira acho que é azulzinha ou verdinha, enquanto a do advogado é vermelha, fundo vermelho. Então é bem fácil de identificar se você está falando com uma pessoa que tem a inscrição de estagiário na ordem ou se é advogado. E conforme as pessoas vão se inscrevendo, vai aumentando o número de inscrição. Aqui em São Paulo está em 400 mil e alguma coisa. Não quer dizer que tenham 400 mil advogados atuando, mas 400 mil pessoas já se inscreveram para trabalhar como advogados no estado de São Paulo. Nos outros estados esse número é menor. Só que o que acontece? É muito comum que no decorrer da vida as pessoas tomem decisões de vida diferentes. Por exemplo, elas podem morar um tempo no exterior, elas podem fazer um concurso, podem resolver exercer uma outra profissão, ou no caso das mulheres, algumas deixam de trabalhar. E como a OAB, para você manter a inscrição ativa, é preciso pagar uma anuidade, que não é um valor baixo, hoje está mais ou menos em torno de R$ 1.000 ao ano, as pessoas cancelam aquela inscrição para retomar quando voltar a trabalhar. Tem também quem fique pagando sem exercer a profissão. Então, o que acontece? Se você olhar alguém com uma inscrição de número baixo, isso significa que a pessoa é inscrita há muitos anos, mas não quer dizer que ela saiba ou que ela seja especialista naquele assunto que você precisa. Por isso é tão importante conversar com quem você vai contratar. Eu vejo com muita reserva esses sites que autorizam, né? Você fala o que você precisa e o advogado ou advogada manda um valor, um orçamento para fazer determinada atividade. Mesmo para os de baixa complexidade, eu considero bem difícil poder prestar um serviço bem feito sem uma conversa prévia e entender exatamente qual a necessidade do cliente. Então, o número de inscrição na OAB, e aí a inscrição é por estado, só significa que a pessoa está há mais tempo inscrita. E tem uma outra peculiaridade. Os advogados, eles só podem atuar como advogados onde eles são inscritos. É muito comum os advogados que trabalham em mais de um estado terem mais de uma inscrição. Por exemplo, tem um número bem antigo no estado de origem
e depois, por questões profissionais, porque foi avançando na carreira, começou a ter clientes que atendia também em outros estados, né? É muito comum uma empresa ter loja, ter filiais em vários estados. E você não contrata advogados diferentes, um em cada estado. Geralmente é um escritório que trabalha com vários, ou você contrata aquele profissional que vai coordenar os escritórios locais. Mas, de qualquer forma, para ter uma maior mobilidade, para poder trabalhar além de 5 processos em outro estado, o advogado acaba tendo que ter 2, 3, 4, 5, 6 inscrições, uma para cada estado. E é claro, se pede inscrição depois que tem 15 anos de formado, 20 anos de formado, vai ter um número tão alto quanto do seu estagiário, por exemplo, que esteja recém-formado. Então, o que eu queria chamar a atenção é em relação a isso. Se você quiser saber qual a OAB do seu advogado, entrando no site da ordem, que geralmente é a OAB, a unidade federativa, no caso aqui de São Paulo é oabsp.org.br, é possível fazer a consulta. E vocês vão ver que tem diferentes tipos de cadastro. Tem a de estagiário, tem a suplementar, que significa isso, que a pessoa está registrada originalmente em um outro estado e suplementarmente também tem aquela, e tem ainda, no caso, que é a inscrição que eu tenho, que é a inscrição transferida. A minha OAB inicialmente era no Rio Grande do Sul, eu vim trabalhar em São Paulo, fiquei um tempo com a OAB de São Paulo como suplementar, e quando o processo, o trâmite para transferir a OAB do Rio Grande do Sul para São Paulo foi finalizado, eu transferi a ordem. Então, por exemplo, se você procurar o meu nome no site da OAB, tem que colocar lá, transferida, senão ela não tem, acho que não aparece. A não ser que escreva exatamente o meu nome, mas o meu nome é maior do que Gisele Blankenstein, então o sistema não mostra se não colocar que é transferida. E existe também uma outra peculiaridade. Em alguns casos, se o advogado fizer algumas atividades que o Código de Ética proíbe, a inscrição pode ficar suspensa e aí ela não aparece lá, vai aparecer alguma anotação. Então é sempre bom, quando você for contratar um profissional, principalmente se for alguém que você não conhece, verificar no site da OAB. O exemplo, por exemplo, muito comum para estar suspenso na ordem é não pagar a anuidade. Um outro também, que aí já é mais preocupante, é ter alguma condenação criminal. Advogado que tem alguma condenação criminal, ele perde a inscrição na ordem. Depois que cumpre a pena, volta a ter a OAB. Mas naquele período ali não pode advogar. É requisito para a profissão. E tem outros que, se vocês procurarem lá no site da OAB também, tem o Código de Ética, vocês vão ver as condições em que não se pode exercer a profissão. Mas esse era o recado desse vídeo. Lembrar que o número de inscrição na ordem não significa que a pessoa tenha mais experiência exercendo a profissão e que é importante sim confirmar que aquela pessoa que você está contratando está devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Até o próximo vídeo.